Olá, eu sou Arthur Ribas, estamos aqui para mais um vídeo do Projeto Gênios, um projeto que te ajuda a construir legados de contribuição social, ou seja, um projeto que te ajuda a ajudar outras pessoas. E no vídeo de hoje a gente vai discutir como a sua relação com o dinheiro pode influenciar na sua capacidade de impacto. Tá? Esse é um tema que muitas das vezes a gente acha que causas sociais e dinheiro são coisas que a pessoa que visa se envolver com iniciativas sociais, ela não pode visar também o dinheiro, a prosperidade, e isso era um dos princípios que eu tinha na minha cabeça, que eu precisei quebrar, né? Uma vez que eu passei a estudar mais sobre trabalhos sociais, sobre iniciativas sociais, e eu vi que é impossível a gente levar uma vida desconectada entre a parte da prosperidade e a parte do trabalho social. E a ideia desse vídeo aqui é a gente discutir o porquê disso. E eu queria começar trazendo 5 pontos aqui que a gente precisa discutir a respeito dessa relação entre a nossa forma de lidar com o dinheiro e a nossa capacidade de impacto. Tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que existem 2 recursos fundamentais que você precisa para você, que influencia diretamente na sua capacidade de impacto, que é a quantidade de tempo que você tem disponível e a quantidade de recursos que você tem disponível. Eu já falei em outros vídeos que recursos podem ser infinitos tipos de recursos, né? Físicos, mentais, sociais, morais, né? E os recursos materiais. No vídeo de hoje a gente vai focar nessa questão dos recursos materiais, tá? Então, se você tem quanto mais tempo disponível você tem e quanto mais recursos materiais, financeiros você tem à sua disposição, maior é a sua probabilidade de impacto. Tá? Maior é a sustentabilidade e a viabilidade do seu projeto. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não tem muito tempo, a probabilidade de você conseguir manter, né, desenvolver as atividades de gestão que são necessárias para um projeto ser sustentável será muito reduzida. Você precisa tanto do tempo quanto do recurso financeiro para que você possa aumentar a quantidade de impacto dos seus projetos. Tá? O segundo ponto é que quanto mais dinheiro você tem, maior é a liberdade que você tem para agir em prol do seu propósito, em prol da sua causa. Então, eu tinha um certo bloqueio, uma relação com o dinheiro um pouco negativa, né? Eu achava que ele não deveria ser meu foco, e na verdade não era. Só que esse não deveria ser foco transformava em eu não preciso de dinheiro. E na verdade todo mundo precisa de dinheiro. Quanto mais recursos nós temos, mais liberdade nós vamos ter para agir, né, em prol da nossa causa, em prol do nosso projeto social. Então o dinheiro ele vai trazer nesse contexto aqui liberdade de agir. Você imagina, você pode pensar, não, eu não tenho interesse em ser um milionário, não tenho interesse em ser rico, eu quero ir atrás de resolver os meus projetos, fazer os meus projetos a partir de financiamento externo. Beleza, mas você vai estar sempre demandando de uma ajuda externa para fazer os seus projetos. Ou seja, você não vai ter o controle da situação. Uma vez que o recurso vem de terceiros, você precisa prestar contas para esse terceiro, você precisa atender às demandas e os anseios daquela pessoa que está fazendo o investimento nos seus projetos. Então, você praticamente constrói um castelo num terreno de areia, né? Você está construindo um legado no terreno de outro. Então, à medida que esse outro, de repente, decidir não mais investir, decidir não mais lhe ajudar, ou decidir que ele quer interferir de alguma forma um pouco mais direta no seu projeto, você perdeu a sua liberdade, sua autonomia de exercer as coisas do seu jeito. Quanto mais recursos você produzir por conta própria, maior a liberdade que você tem para atuar no seu projeto. E, consequentemente, né, você amplia a sua capacidade de ação. Né? Então, esse é o terceiro ponto. Eu já contei aqui no outro vídeo, né, da minha experiência na África. Para mim, foi um dos momentos mais desesperadores que eu já passei na vida. Né? Eu ter acesso, ter contato com toda aquela realidade negativa ali, de pobreza, de situação bem deplorável de ausência de recursos financeiros e recursos no geral. Naquele momento eu pensei, cara, quanto mais recursos eu tivesse aqui à minha disposição, maior seria a minha possibilidade de ajuda aqui nesse momento. Né? Foi um dos momentos que eu comecei a virar um pouco essa chave dessa relação com o dinheiro. Né? Eu passei a ver que, de fato, a gente precisa sim. Isso deve ser um dos nossos objetivos e ele não necessariamente é uma coisa boa ou ruim. Ele só vai dar asas, né, para aquilo que a gente já é. Se você é uma pessoa bondosa e solidária, com dinheiro você vai ser muito mais bondoso, muito mais solidário. Se você é uma pessoa mesquinha que foca ali exclusivamente nas suas posses individuais, com mais dinheiro você vai focar cada vez mais nas suas posses individuais. Então, ele por si só não é bom nem ruim, né? Ele só vai potencializar aquilo que você já é. Então, dentro desse contexto, que a gente está trabalhando com pessoas que têm mentalidade de ajuda, de construção de legados de contribuição social, quanto mais dinheiro você tiver na sua vida, quanto mais próspero você for na sua vida, melhor. Né? Maior vai ser a possibilidade de impacto. Terceiro ponto, quanto mais dinheiro eu tenho, maior é a minha capacidade de impacto.
Então, olhando por essa forma aqui, deveria ser quase que uma obrigação nossa ser milionário, né? Uma vez que nós queremos construir grandes legados de contribuição, quanto mais dinheiro nós tivermos, maior vai ser nossa possibilidade de impacto. Então, deveria ser algo que deve ser projeto de vida de todo mundo, né? Ter os recursos necessários para bancar todo tipo de projeto que você queira fazer na sua vida. Então, ao longo dos próximos conteúdos, a gente vai discutir algumas coisas em relação ao dinheiro que podem te ajudar aí ao longo dessa caminhada. Falei da minha história no Quênia. A primeira vez que eu fui, então, eu estava justamente nessa situação, ainda era um estudante, então, a quantidade de recursos ali bem escasso, bem limitado, e eu lembro que eu levei ali uma quantidade para passar meu mês e meio, né? Na minha terceira viagem ao Quênia, quando eu já fui como médico, na verdade na quarta, né? Eu já consegui levar uma quantidade de recursos 10 vezes maior do que a quantidade que eu fui na primeira vez. E essa quantidade de recursos me permitiu construir, né, um aviário, construir um projeto lá de mais sustentabilidade. Quando eu fui lá da primeira vez, como não tinha nenhum tipo de recursos, a gente ficou pulando de galho em galho ali, tentando algum tipo de financiamento para nossos projetos. Eu fiz umas campanhas de arrecadação de dinheiro. Então eu fiquei gastando muita energia tentando angariar recursos de terceiros para poder financiar meu projeto. Ao passo que, na terceira vez que eu fui, já de posse de um pouco mais de recursos próprios, eu consegui eu mesmo financiar projetos de desenvolvimento, todo tipo de projeto que eu quis desenvolver nessa minha última viagem. Então as duas experiências foram completamente diferentes, tá? A minha preocupação nessa segunda experiência com um pouco mais de recursos foi totalmente desenvolver o projeto. Ao passo que na primeira viagem, a minha preocupação foi conseguir os recursos necessários para poder, quem sabe, desenvolver o projeto. Então a gente vai ver lá na frente que existem 3 grandes passos aqui, né? Existe a sustentabilidade, a viabilidade e o impacto do negócio. Então, se eu tenho recursos financeiros próprios ali que me permitam investir nos meus projetos, pelo menos inicialmente, tá? Quando eu falo aqui de tirar dinheiro nosso para investir nos nossos projetos, eu falo isso no momento inicial, tá? Muitas das vezes vai ser muito difícil você conseguir total financiamento externo por algo que só está no campo das ideias. Então, muitas das vezes, no primeiro momento, você vai ter que tirar dinheiro do bolso mesmo para você dar os primeiros passos no seu projeto. Tá? Num segundo momento, quem sabe o projeto já começa a andar ali, começa até produzir os recursos próprios para ele próprio se financiar. Tá? Mas num primeiro momento, muitas das vezes você vai tirar dinheiro do bolso para os seus próprios projetos. E uma vez que aquilo dali é algo que te faz bem, que te deixa bem, que te deixa ali uma sensação de propósito, de causa, de pertencimento, você vai estar investindo em algo que te traz coisas positivas, né? A gente gasta dinheiro com tanta besteira e nem sempre isso traz a emoção positiva que eu não vejo nada demais você tirar dinheiro do bolso para investir em algo que você também vai estar sendo beneficiado, tá? Você vai estar se sentindo bem, não há nada demais, não há nada de errado em investir na sua felicidade, tá? E toda vez que você constrói algo em prol do seu propósito, do seu legado, você está ampliando as possibilidades de produção de felicidade. E aí existe um quarto ponto que eu queria trazer de discussão aqui, que nós falamos que um dos modelos de organização, né, jurídica que você pode formar para você desenvolver seus projetos são os empreendimentos sociais. Então, quando a gente fala de empreendimento social, a gente está falando de uma empresa que vai resolver determinada causa social, em que o objeto da sua existência, né, o problema pelo qual ele resolve é uma causa social. E a partir dessa resolução, ele produz ali um excedente que pode ser dividido entre os proprietários ali do empreendimento. Então, quanto mais você prosperar no seu empreendimento social, mais você vai estar trazendo impacto para a sociedade. Então, entender essas relações, essa relação, desenvolver uma boa relação com o dinheiro, ao passo disso influenciar no sucesso do seu empreendimento social, você vai estar aumentando a sua capacidade de impacto. Então são 4 pontos aqui que são fundamentais da gente entender para a gente construir uma boa relação com o dinheiro, para que isso possa impactar positivamente no desenvolvimento dos nossos projetos sociais, das nossas iniciativas sociais, tá bom? Então, eu espero que a partir desses 4 pontos, você já possa estar um pouco mais inclinado a ver o dinheiro como algo positivo, como algo benéfico, como algo que todo mundo que tem grandes objetivos e causas sociais deveria perseguir, deveria ter um plano específico para alcançar a sua liberdade financeira, tá? Então não vai ser especificamente neste vídeo que a gente vai discutir sobre esses planos, tá? Mas faz parte do escopo de conteúdos aqui da Genius, mas nesse vídeo aqui eu queria também discutir os 3 caminhos possíveis, né, que a gente pode ter de relação com o dinheiro. Então, uma vez discutida a importância, eu acho que vale a gente também discutir os caminhos, né, possíveis de relação com o dinheiro que existem, né, que nós podemos seguir. E dependendo do tipo de escolha que você faça, você terá muito provavelmente um impacto totalmente diferente dos seus projetos, das suas iniciativas sociais, tá bom? Então, nós já vimos que precisamos de tempo e de recursos, né, para que a gente garanta, né, sustentabilidade e viabilidade dos nossos projetos.
Já vimos que dinheiro pode trazer liberdade e dinheiro pode ampliar nossa capacidade de impacto. Tá? E já vimos que se nós formos focar em empreendimentos sociais, nós precisamos entender como que funciona essa dinâmica dos empreendimentos, da relação adequada com o dinheiro para que a gente possa construir um empreendimento de sucesso e para que assim a gente possa ampliar o nosso impacto. Tá? Então quais são os 3 caminhos possíveis de relação com o dinheiro que eu posso seguir na vida e quais as consequências desses caminhos? Isso daqui que eu estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Me baseei em alguns livros, né? Principalmente o livro A Via Expressa dos Milionários. O livro Segredos da Mente Milionária também traz alguns conceitos como esse. O livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes também traz alguns conceitos como esse. O livro As 16 Leis do Sucesso também. Então, quando a gente vai tendo contato, a gente vai lendo esses livros ali de desenvolvimento pessoal, a gente vê que tem muita coisa entremeada ali, muito conteúdo entremeado entre eles. E a ideia aqui é te trazer um pouco, um apanhado de tudo isso e como que esses conteúdos me ajudaram a mudar um pouco mais a minha visão em relação ao dinheiro. A primeira via, é a via mais comum que as pessoas seguem no sentido da sua relação com o dinheiro, é a via da calçada. Que via é essa, né? É a via onde as pessoas gastam tudo que ganham, onde as pessoas têm toda uma mentalidade gastadora em relação aos seus recursos, né? Então, não interessa quanto que a pessoa ganha, a pessoa pode ganhar R$1.000, pode ganhar 100 mil reais, pode ganhar 1 milhão, mas ela gasta tudo que ganha. Geralmente uma pessoa que tem uma mentalidade, uma visão, né, da felicidade para o prazer momentâneo, para o prazer imediato. Né? Então ela acha que tudo, que riqueza é igual a poder de compra. Então tudo que ela puder comprar, né, que lhe proporcione prazer, ela vai comprar, ela vai gastar. Né? E muitas das vezes são coisas que ela nem precisa. E essas pessoas, então, elas vivem sempre ali no limbo, sempre ali no elas por elas. Então, o quanto que elas ganham é o quanto que elas gastam. Então nunca sobra nada para desenvolver outro tipo de projeto, outro tipo de gasto que possa trazer um sentimento de pertencimento maior ali nesse mundo. Então, são pessoas voltadas para o aqui e para o agora. E quando acontece uma situação, né, como uma perda de emprego ou uma pandemia, né, como essa que a gente viveu, muitas das vezes essas pessoas se sentem numa situação de muita vulnerabilidade, né, numa situação onde, por não ter reservas, viverem sempre gastando tudo que ganham, e não construírem, não exercerem, né, o primeiro dos maiores fundamentos, né, da prosperidade, que é sempre poupar alguma coisa para momentos de maior necessidade. Então, por gastarem tudo que ganham, essas pessoas se colocam numa situação de extremo perigo, né, de extrema necessidade no momento em que acontece algo nesse sentido. Então, a via da calçada é a via mais comum que grande parte dos brasileiros, né, das pessoas no mundo seguem, uma vez que ela é a mais cultuada. Né? Então, nós temos ali propagandas, marketing, de tudo que é marca, de tudo que é alimento, de tudo que é produto industrializado, né, tentando ser vendido, oferecido para você a todo momento. Então nós somos toda hora incentivados a esse tipo de relação com o dinheiro, né, de que de fato a gente está aqui para viver a vida como se fosse o último dia e que a gente precisa ir atrás dos prazeres imediatos a todo momento. Então o marketing, a publicidade no geral explora muito isso. E uma vez que nós somos bombardeados com esse tipo de propaganda a todo momento, nós acabamos por ceder. E às vezes isso acaba até influenciando um pouco nossos valores. Né? Nós começamos a achar que determinados gastos que são totalmente desnecessários passam a ser necessários, né, para que você construa uma vida satisfatória. E quando a gente estuda ali os reais motivos que levam à felicidade, né, pouco importa a marca que você usa, o modelo do carro que você tem, enfim. As compras medem exclusivamente por marca, frente à funcionalidade, frente à real necessidade daquele produto, daquele serviço. Então, podemos dizer que as pessoas que seguem por essa via, elas são praticamente inimigas do dinheiro, porque elas não conseguem nem deixar aquele dinheiro, aquele recurso com elas por um determinado período de tempo. Elas já gastam tudo. Então, tudo que elas ganham, elas já gastam. Então, são verdadeiras inimigas do dinheiro. Uma vez eu vi o Wizard, né, Carlos Wizard, o grande dono aí, o grande proprietário da rede de escolas de inglês Wizard, e ele citava isso, né? Ele chamava essas pessoas de inimigas do dinheiro. São as pessoas que não poupam nem sequer R$1. Todo centavo que cai da sua carteira, eles já estão gastando, ou quem sabe já estão gastando antes mesmo de receber. Então toda promessa de dinheiro que eles vão receber, eles já gastam previamente. E aquele dinheiro nem cai, ele já sai para pagar coisas que já foram compradas anteriormente. Né? Hoje, com cartão de crédito, isso é possível. E as pessoas que estão nessa via acabam que muitas das vezes já estão com o salário todo comprometido por coisas que elas já compraram. Então, muito cuidado com essa via. Muitas das vezes ela tende a levar a graves frustrações, a graves sentimentos de vazio, sentimentos de que você não está atingindo o seu real potencial, tá bom? Então, esse tipo de relação negativa com o dinheiro, de tudo que ganha, gasta, leva a uma via, a via da calçada, a via que você para no meio do caminho e a via que muito provavelmente você não vai conseguir construir grandes projetos de vida
se você tiver esse tipo de mentalidade e seguir por essa via. Tem um estudo interessante, né, que foi feito com ganhadores de loteria. E grande parte, mais de 90% dos ganhadores de loteria, após 2 anos, eles já gastaram tudo que ganharam ou se tornaram até mais pobres do que eram antes de ganhar o prêmio da loteria. Então, tudo tem a ver com a mentalidade, com a forma como você lida com o dinheiro. Então, como a gente falou, isso independe se você ganha 1.000, 10.000, 100.000. Então, sempre é possível adotar formas de pensar e de se relacionar com o dinheiro que sejam mais propícias a te ajudar a investir naquilo que realmente importa. Existe uma segunda possibilidade, uma segunda via que pode te levar a um caminho de prosperidade, porém, infelizmente, é uma via mais lenta e é a via tradicional. É a via que é incentivada pela nossa cultura, que é a via do fique rico devagar, fique rico lentamente. Estude, estude, estude para você passar nas melhores escolas, nas melhores faculdades, depois faça suas especializações, suas pós-graduações, mestrado, doutorado, para você ter um bom emprego, poder trabalhar ali seus 5, 6 dias na semana para folgar um, para quem sabe daqui a 40 anos você conseguir aproveitar 10, 20 anos que resta ali da sua aposentadoria. E aí poupando 10 a 20% ali do seu salário, ano após ano, você quem sabe após esses 40 anos trabalhando, você consegue ter uma quantidade de recursos suficiente que te permita investir no que você quiser da vida. Então, essa é a cultura. Nós temos que estudar para ser alguém na vida, para quem sabe pegar um bom emprego e a partir desse bom emprego custear nosso padrão de vida e com o tempo nós vamos melhorando ali gradativamente um pouco mais esse processo e conseguindo angariar os recursos necessários para a gente construir os nossos projetos de vida. Só que existe um grande problema que ninguém ensina, que ninguém fala, a gente passa, isso é repetido de família para família, isso é repetido nas escolas, nas faculdades, né? Se foca muito exclusivamente em conhecimento técnico. Nós aprendemos em escola, em faculdade, conhecimentos técnicos. Na medicina, por exemplo, no meu caso, eu passei 6 anos estudando conhecimento técnico, prevenir, diagnosticar e tratar doenças. Depois tem as especializações, pós-graduações, residência, enfim. Tem um monte de coisa que vem depois, mas que te ensina a prevenir, diagnosticar e tratar determinado tipo específico de doença. Mas como que eu vou utilizar isso em prol da sociedade? Como que eu vou vender essa minha força de trabalho para o mercado? Isso não é ensinado. Acaba que nós, quando terminamos a faculdade de medicina, que você acha que é a faculdade onde te permite ter um retorno muito bom pela sua formação, né, você acaba que tem que trabalhar muito, trabalhar suas 12, 16 horas por dia para você conseguir construir, de fato, um padrão que seja compatível com todo aquele esforço que você teve para se formar. Então, logicamente que é uma profissão que remunera muito bem, se for comparar com outras profissões, não tem nada que reclamar, porém, às custas de muito trabalho. E na minha área, é muito comum das pessoas caírem no erro de achar que elas precisam fazer mais e mais cursos técnicos, mais e mais especializações, mestrado e doutorado, para que elas possam, quem sabe, ganhar um pouco mais, angariar um pouco mais de recursos, para que elas possam acelerar aquele tempo, né, em vez de 40 anos, pelo menos 30 anos ali de trabalho somente, para que elas possam, de fato, usufruir da vida, do melhor da vida. E hoje, a gente sabe que isso é uma via extremamente lenta. Né? Você imagina, faz sentido para você ter que trabalhar seus 5, 6 dias na semana para folgar só um. Você ter que se esforçar ali ao longo de 40 anos da sua vida em empregos que muitas das vezes você nem gosta, vendendo sua força de trabalho para terceiros, né? Para quem sabe, lá com seus 50, 60, 70 anos, se você não teve nenhum tipo de problema de saúde muito sério, poder de fato usufruir da vida e usar toda a sua energia que ainda lhe resta e seus recursos para fazer os seus projetos. Então, será que não existe uma outra forma? Será que não existe um caminho mais rápido? Eu queria contar uma história de um trabalho que eu fiz, né, com jovens, né, de áreas rurais. Nós estávamos discutindo, né, todos esses conceitos de prosperidade e tudo mais, e eu fiz uma atividade com eles. E a atividade era a seguinte, eu falei para eles imaginarem como se eles já fossem pais, né, muitos até já eram, mas como se eles fossem pais, né, se tivessem seus 30, 40 anos. Eu pedi para que eles imaginassem, né, que os filhos deles chegariam para ele num momento de conversa, de proximidade, um momento bem íntimo, e se eles tivessem que dar um único conselho neste momento, né, um conselho que pudesse direcionar a vida do filho dele para o resto ali da trajetória dele, qual conselho seria esse? E aí, mais de 60%, 70% das respostas foram algo do tipo: meu filho, estude, para que você possa pegar um bom emprego, ter um bom salário e consiga ser alguém na vida. Isso mostra para a gente o quanto que essa cultura de que a gente precisa estudar para pegar um bom emprego, não estou dizendo que a gente não deveria estudar e nem que não deveria pegar emprego, mas que essa não é a única via, a única rota que existe, né, na vida.
né? Então não é a rota do estudo/emprego que é a grande garantidora de sucesso. Na verdade, ela é uma possibilidade. Tá? Quantas e quantas pessoas não passaram anos e anos estudando, às vezes até têm bons empregos, mas não se sentem felizes, não se sentem realizadas, não conseguem construir grandes legados. E o contrário também é verdadeiro, né? Tem muitas pessoas que não estudaram, né, conseguiram construir, em vez de um bom emprego, conseguiram empregar outras pessoas num negócio, conseguiram ali grande liberdade financeira e liberdade para exercer ali os seus projetos e ajudar a melhorar esse mundo, né, da forma que eles decidirem. Então, o que eu quero trazer aqui é que existe uma terceira via, tá? Que é uma via um pouco mais rápida, que é a via expressa, né, que o livro cita, que é a via expressa dos milionários. A via expressa dos milionários não é uma via que explora o recurso mais finito que você tem à sua disposição, né, que é o tempo, como a via lenta explora. A via expressa dos milionários, ela explora um outro tipo de recurso que você pode produzir, né, que é a quantidade de valor que você gera para a sociedade. Então, no livro ele traz, né, milhões de exemplos de pessoas milionárias ali que atingiram esse patamar de dinheiro, de recursos, uma vez que o foco delas não era em produzir mais dinheiro, e sim produzir mais valor para a sociedade. Então, como a gente já falou em outros conteúdos, toda empresa surge para resolver determinado problema, para atender a determinada demanda da sociedade, para ajudar as pessoas a atingirem determinados sonhos. Então, quanto maior a minha empresa e quanto maior o impacto da minha empresa, mais recursos eu vou obter a partir da atividade econômica dela. Na via expressa dos milionários, você vai focar em oferecer a maior qualidade da ajuda para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, quanto mais ajuda, quanto maior é o valor da sua ajuda para o maior número de pessoas, mais fácil vai ser de você produzir riqueza. Você vai ser muito provavelmente recompensado pela sociedade pelo serviço que você presta. Porque você melhora a vida das pessoas com seus serviços e você melhora o número de grande quantidade de pessoas. Então, a partir do momento que você passa a pensar no valor que você gera para a sociedade, para de pensar no dinheiro como forma de retribuição ao seu esforço, né, pelo seu estudo, as coisas mudam. Né? A probabilidade de você produzir riqueza é muito maior. Né? Uma vez que é muito mais fácil, existe problema para todo lado. É só você focar em resolver determinado problema que o dinheiro vem. Muitas pessoas, né, quando se discute sobre esses assuntos, né, podem falar, mas não é todo mundo que tem capacidade de criar ideias ali que vão, de fato, melhorar e transformar a vida das pessoas. Eu até concordo. Só que as pessoas elas não são incentivadas para isso. Não são todas as pessoas que se incentivam, que se sentem motivadas para fazer alguma coisa em prol disso. Em prol de resolver problemas da sociedade, em prol de melhorar a vida das pessoas, em prol de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, quanto mais eu foco nesse objetivo e quanto mais eu me desenvolvo, eu consigo me desenvolver para aumentar a minha capacidade, minha quantidade de recursos, para eu produzir de fato alguma solução para a sociedade, para o maior número de pessoas, maior a minha probabilidade de eu conseguir isso. Então esse é exatamente o objetivo do Projeto Gênios, né? Te ajudar com conhecimentos, com conteúdos que te ajudem a desenvolver, que aumentem os teus recursos e que direcione a tua mentalidade para resolver problemas sociais, para atender demandas da sociedade. Então, à medida que você melhora o mundo, você vai ser recompensado por isso. E aí a gente garante a sustentabilidade dos projetos, a sustentabilidade das ações. Então, quando a gente vai para o extremo de só focar em projetos sociais, sem ter feito o dever de casa, de garantir a sustentabilidade desses projetos, e a gente garante a sustentabilidade através de atingir um nível de prosperidade que permita, inclusive, bancar esses projetos, se a gente só focar no projeto social, a gente não consegue manter isso por muito tempo. Ao passo que, também, se a gente só focar no dinheiro, na produção da riqueza, em produzir mais e mais e mais e mais, a gente vai chegar lá no final da vida, vai chegar lá já quando surgir a primeira grande doença que limitar a nossa qualidade de vida, que a gente vai pensar, putz, eu passei esse tempo todo focando em ganhar mais dinheiro, em trabalhar mais, e acabei não fazendo tudo aquilo que eu gostaria de fazer na vida. Então essa discussão sobre as vias, né, que a gente pode escolher seguir de acordo com a nossa relação com o dinheiro, para mim ela foi fundamental para construir em mim uma mentalidade de querer sempre gerar valor para a sociedade. Então a base, por exemplo, do nosso produto, como eu falei para vocês em outros vídeos, né, eu tenho uma empresa de produção de conteúdo para médicos. Né? A gente ajuda médicos a terem sucesso no atendimento particular, né, nas suas clínicas, nos seus consultórios particulares. E a base do nosso trabalho é desenvolver na cabeça do médico a mentalidade que ele precisa encantar o seu cliente, gerar valor para o seu cliente em todas as etapas, em todos os momentos que esse cliente tiver contato com ele. Isso vai desde o marketing, vai desde a consulta, da conduta, enfim. Tem todo um conjunto de ações que ele pode fazer para gerar mais valor na vida do paciente dele e ajudá-lo, de fato, a alcançar seu objetivo. Então, em vez da gente focar na retribuição, no retorno sobre o estudo que nós tivemos, no esforço que nós tivemos para nos formar como profissional, a gente passar a focar
na geração de valor, né, para a sociedade, a probabilidade de nós alcançarmos, né, a prosperidade e seguirmos então ali pela via expressa dos milionários é muito grande. Fez sentido isso para vocês? Porque para mim isso foi um divisor de águas, né, na minha visão, na minha relação com o dinheiro, com a construção de empresas. A minha visão em relação ao mundo do empreendedorismo mudou totalmente a partir do momento que eu tive contato com isso. Pense comigo, quanto que merece ter de dinheiro a pessoa que conseguir desenvolver, por exemplo, uma vacina agora para o coronavírus? Essa pessoa merece ser milionária, ela vai ajudar milhões e milhões de pessoas, né, a salvarem vidas. Então quanto vale isso? Então quando eu passo a pensar dessa forma, de querer identificar um problema que eu quero resolver, e eu encontro ali um nicho, né, uma área de atuação, e eu foco todos os meus esforços, né, em construir uma empresa, um empreendimento que resolva aquela demanda, e eu consigo escalar isso para atuar em um maior número de pessoas, muito provavelmente eu vou ter muito dinheiro. Esse é um dos grandes pontos que a gente quer defender aqui. Né? Foque numa área de atuação, encontre ali um problema que você gostaria de resolver com a sua empresa, crie ali um empreendimento, um sistema que funcione independente de você. A gente vai discutir bastante sobre isso em outros conteúdos. Como que cria, como que gerencia, qual é a base, né, por trás de tudo isso. E desenvolva esse sistema a um ponto que ele consiga funcionar independente de você. Né, que ele lhe gere renda passiva. Né, que você receba dinheiro mesmo estando em casa. E aí, a partir disso, você consegue muito mais... Você consegue ter liberdade para você fazer aquilo que você acha que você deve fazer aqui nesse mundo. Então, quanto mais recursos você gerar através desse modelo de pensamento, né, primeiro que você já vai estar gerando um benefício para a sociedade, segundo que você vai estar gerando mais recursos para você, de modo que você possa utilizar esses recursos em prol da sociedade. E como a gente viu no início do vídeo, se eu tenho uma mentalidade que valoriza ali os projetos e as iniciativas sociais, quanto mais dinheiro eu tenho, maior é a minha probabilidade de impacto. Então, meus amigos, nada melhor do que nós ganharmos a vida financeiramente com aquilo que nós temos de propósito. Né? E nada melhor do que ter a total liberdade para poder investir esse recurso que está vindo em abundância como forma de ampliar o meu impacto. Olhar dessa forma é fundamental para que você consiga construir a sustentabilidade, a viabilidade e aumentar o impacto dos seus projetos sociais. Tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido tão transformador para você quanto ele foi para mim. E eu queria finalizar esse conteúdo com uma história. Recentemente nós estávamos fazendo, né, uma das nossas campanhas de divulgação do nosso curso para ajudar ali médicos a terem sucesso no atendimento particular, né, isso numa das empresas que eu tenho. E aí nós jogamos, né, anúncios na internet, né, tentando alcançar médicos. Só que, querendo ou não, quando você joga na internet, outras pessoas acabam tendo acesso àquele anúncio. E num desses anúncios a gente dizia que a gente queria ajudar ali o médico a faturar mais de 15, 20 mil reais por mês. E ali, muitas pessoas ali demonstravam essa visão, né, negativa em relação ao dinheiro, como se, para que eu preciso ganhar tudo isso? O que o médico vai fazer com 20, 25 mil reais por mês? E eu lembro de um comentário que chamou muito a minha atenção, que foi de uma fisioterapeuta, que ela falou que, caramba, médico aí querendo 20 mil reais, ganhar 20, 25 mil reais. E todo o dinheiro que eu ganho a mais, todo trocadinho a mais ali que eu consigo, eu invisto em comprar ração para alimentar animais de rua. E aí acabou que a gente nem respondeu essa pessoa, mas a minha vontade era de responder, né? Caramba, você imagina, se você ganhasse os 20, 25, imagina a capacidade que você teria de ajudar mais e mais animais. Então, é essa visão, essa transformação de chave que eu queria que ficasse com esse vídeo aqui. Tá? Quanto mais recursos você tem, maior a sua capacidade de impacto. Você amplia a sua possibilidade de ajuda, você ganha liberdade e você tem, e de posse de todos esses conhecimentos que a gente discutiu aqui hoje, você consegue construir empresas ou empreendimentos sociais que possam impactar mais e mais e mais pessoas, tá? Quantitativa e qualitativamente. Tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.